Personagem do vídeo de hoje será Agripa I, ou então Herodes Agripa I. Estou construindo uma playlist nesse canal sobre todos os personagens bíblicos, e se você também tem curiosidade sobre isso e quer um livro, eu indico esse aqui para começar, que é o primeiro aqui, né? Todos os personagens da Bíblia de A a Z. Vídeo passado eu tratei sobre a família Herodes, então nos próximos vídeos tratarei sobre diversos Herodes, e hoje será o Agripa I. O texto diz o seguinte: Agripa nasceu em Jerusalém em 10 a.C., era filho de Herodes Aristóbulo e neto de Herodes o Grande. Então este Agripa I era neto do Herodes o Grande e filho de Aristóbulo, que também é um Herodes. Seu pai e seu tio Alexandre foram executados por Herodes em 7 a.C., sob suspeita de terem conspirado contra o trono de Herodes, e como filho era de um usurpador condenado, ele poderia ter sido executado também. No entanto, Agripa tinha apenas 3 anos e a terceira mulher de Herodes, Mariane II, convenceu o rei a poupar a criança e a mãe, o que ele relutou para aceitar. Naquela época, Agripa era o único Hasmoneu da família real judaica, descendente de Herodes, e por isso mesmo uma ameaça para alguns dos outros filhos de Herodes que tinham interesse no trono. Por volta de 4 a.C., no ano 4 a.C., Herodes estava obviamente prestes a morrer, de modo que a mãe de Agripa, que estava com 6 anos de idade, o levou para Roma. Quem? O próprio Agripa, né? Era uma prática comum naqueles dias um rei recém-coroado executar todos os possíveis rivais que poderiam fazer uma reivindicação de hereditariedade ao trono. A mudança para Roma foi justificada como sendo para sua educação, mas na verdade foi para afastá-lo do perigo das maquinações de seus meio-tios. Agripa, na verdade, recebeu uma excelente educação, assim como fez muitas conexões políticas ao longo da vida. Ele foi calorosamente recebido na corte de Augusto, onde se tornou um favorito de Antônia, a jovem. Ela era filha de Marco Antônio e a mãe de Cláudio, que, embora ninguém pudesse prever, um dia se tornaria imperador. Cláudio era da mesma idade de Agripa, mas ele foi vítima de paralisia cerebral ou de poliomielite infantil. Era deficiente físico e as pessoas o julgavam estúpido. Na verdade, estava bem longe disso. Quando ainda era uma criança pequena, Agripa conseguiu enxergar além dessas deficiências e reconheceu o grande talento de Cláudio. Tornaram-se grandes amigos e mantiveram amizade até a morte de Agripa em 44 d.C. Durante toda a sua vida, o único homem em que Cláudio confiou sem restrições foi Agripa. Ele também erradamente confiou quem? Cláudio, né? Em sua terceira esposa, Messalina, que o traiu, a qual ele finalmente mandou que fosse executado. Cláudio, não o Agripa I. Então tornaram-se grandes amigos e mantiveram a amizade até a morte de Agripa em 44 d.C. Tá. Então Cláudio confiou sem restrições foi em Agripa. Aparentemente, junto com sua educação clássica, Agripa também foi bem educado em sua religião. Ele era um judeu fiel e praticante, talvez o único de sua família. Pouco se sabe sobre sua mãe, mas ela foi provavelmente quem providenciou para que ele fosse treinado no judaísmo e no direito judaico. A grande população judaica de Roma tinha muitos rabinos famosos e sinagogas, de modo que isso não seria nenhum problema. O jovem Agripa também era visto com bons olhos por Tibério e Calígula, que vieram a se tornar imperadores. Ele não retornou à Judeia até se tornar adulto, e mesmo assim apenas uma breve visita. Só voltou a morar lá novamente aos 47 anos, embora tivesse a revelia um grande número de posições titulares no governo. Agripa participou de vários projetos empresariais em Roma, e isso seria considerado como apropriado na sociedade romana. Apesar de haver muitas restrições sobre qual tipo de negócio era considerado apropriado para a nobreza ou para os plebeus, a maioria dos romanos, inclusive os nobres, envolviam-se nos negócios, embora no futuro se revelasse um grande governante. Agripa não foi um bom homem de negócios e a maioria dos seus empreendimentos foram infrutíferos. Depois do falecimento de sua mãe, ele se afundou nas dívidas e, por volta de 25 d.C., voltou para a Judéia para procurar a ajuda de seu tio Herodes Antipas, que tinha se casado com sua irmã Herodias. Era uma coisa humilhante ter que procurar a ajuda de seu tio cunhado, por isso ele retornou a Roma. Chegou a pensar em suicídio, mas a amizade e o apoio de Tibério, Calígula e Cláudio fizeram com que desistisse. Agripa retornou à Palestina em 37 d.C., quando Tibério morreu e seu amigo Calígula assumiu o trono. Calígula o nomeou sucessor de Herodes Filipe como tetrarca da Itureia e Tracônites, e 2 anos mais tarde ele acrescentou a Galileia e a Pérea os seus domínios. Quando Calígula foi
Assassinado em 41 d.C., Cláudio, que era amigo de Agripa, com muita relutância tornou-se imperador e Agripa o ajudou a manter o trono diante de um senado hostil. Cláudio o recompensou com a anexação da Judeia e o de Samaria ao seu reino. Isso o colocou no comando de um reino quase tão grande quanto o de seu avô Herodes o Grande, unindo todos esses territórios pela primeira vez em 50 anos. Agripa conquistou certo grau de respeito entre os judeus porque ele era leal à fé judaica e um forte nacionalista judeu. Ele perseguiu os cristãos, isso está registrado no capítulo 2 de Atos, pelas mesmas razões que Saulo de Tarso o fez, não com os romanos, não como os romanos fariam logo depois disso. Ele ordenou a execução do apóstolo Tiago e a detenção de Pedro. Então foi este Herodes que ordenou a execução de Tiago e a detenção de Pedro. Herodes Agripa I. Há evidências de que em seu fervor para apoiar os judeus, Herodes Agripa começou a pensar que ele era o libertador profetizado. Em 44 d.C., ele reuniu um grande comício em Cesareia, que aliás substituiu Jerusalém como a capital da Judeia, onde acredita-se que a sua intenção seria declarar-se o Messias. Em meio a uma cerimônia luxuosa, de repente ele faleceu e os cristãos interpretaram sua morte como sendo o castigo de Deus por sua arrogância. Capítulo 12, verso 23 de Atos dos Apóstolos. Sua morte súbita foi provavelmente causada por um derrame ou um ataque cardíaco. Ele deixou 3 filhas e um filho, Marco Júlio Agripa, que se tornaria Herodes Agripa II, que inclusive é o título do próximo, é o tema do próximo vídeo aqui no canal. Beleza? Eu fico por aqui e anteriormente eu falei sobre a família, Herodes, a família.